Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. O Pod Esportes é um oferecimento do Café da Serra da Canastra, café gourmet 100% arábica. Peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. E agora, o Pod Esportes já vai começar. Júnior Coimbra, o filho do Zico, que tem programa no YouTube, um programa legal de entrevistas. Ele deu uma super entrevista para nós aqui no Pod Esportes, para mim e para o Breno Beretta. Vocês vão ver o Júnior, que é filho de craque e é craque. O canal do Júnior Coimbra é realmente muito bacana. Para quem está nos ouvindo nas principais plataformas de podcast e nos assistindo pelo YouTube, a partir de agora, alguns trechinhos de entrevistas importantes do canal Rap 77. Confira aí. É a primeira vez que nós estamos fazendo uma parceria do canal Rap 77 com o canal Zico 10 aqui. E também que é a primeira vez que nós vamos fazer em italiano. Prima volta in italiano. Sono privilegiato, è la prima vez in due canali differenti. Ora, il mio italiano più o meno... Si troverà bene, si troverà bene. Sicuro che sì. Prima di tutto un grande piacere ricevere te qui in Brasile, in casa, a parlare. Grazie di ospitalità. Tanto tempo non si vediamo. Io conosco te, mi fido di te, di lui non so. No, stai attento, Eccolo. Non so chi domanda arriva. Non è con Brasile è perso per l'Italia, è sempre così. Ma quello Paolo Rossi. No, allora io sono orgoglioso di aver battuto quel Brasile, no? Sì. Cioè non il Brasile, quel Brasile dell'82. Eu estou com muita honra recebendo essa atriz maravilhosa. É bom ter amigos, né, que dão sempre uma moral pra gente. Maravilhosa, mas ela só não tosse aqui. Não, pois cuidado, é. A gente se cumprimentou aqui. Isso aqui já tem a distância, né, necessária, você já projetou tudo, né, no seu estúdio. Tá meio gripada, eu tô desconfiada. Não respira muito profundo. Bom, recebi aqui a esposa, agora eu tô recebendo o marido, né? Pô, não tinha como deixar de... Obrigado por você ter vindo, meu irmão. Eu que agradeço, Júnior. Pô, já estamos tentando aí sair já faz um tempo, Estamos tentando, mas tive que colocar a faca no pescoço, senão tu não vi. Mas o que você sente mais assim mais diferente em relação a tudo, que parece que tudo é uma desculpa agora, né? Eu não consigo entender. Os campos... Deveria ser mais fácil, tudo é mais fácil. Mudou para melhorar. Os campos são melhores. A chuteira, muito melhor. A bola, muito melhor. O que mais que tem? Treinamentos aí. Sem treinamento, nem se compara. Bom, começando mais um Pod Esportes, o seu podcast esportivo, e hoje a gente tem o prazer, né, Ceará, de receber o filho de um ídolo de muitos apaixonados pelo esporte e que vem fazendo um grande trabalho também. A gente vai falar já do canal dele, mas o filho do Zico, Júnior Coimbra, gentilmente atendendo o nosso podcast, né, Ceará? Eu queria mandar um abraço pro Júnior. A gente falou agora há pouco tempo com o pai dele, né? E ele não é só filho do Zico, né? Ele é filho de um dos maiores jogadores do mundo, da história do futebol, né? O Zico não é um dos maiores jogadores do Brasil. Ele é um dos maiores jogadores do futebol mundial, da história do futebol, né? E é sempre uma honra, né? Porque eu conheci o Júnior, eu peguei no colo da criancinha, né? E eu tenho muita honra de conversar assim com o Júnior, porque como eu te falei, pegar no colo literalmente peguei o Júnior no colo. Bebê, Olha, né? É um prazer falar com vocês. Breno, a gente já virou amigo aí de muito tempo por causa do Guarani, do Twitter, né? Então a gente está sempre se falando. E o Ceará, logicamente, eu acompanho, acho que eu conheço o Ceará da televisão desde pequeno também, vendo cobertura de campeonatos, de Copa do Mundo. Você deve ter me pego no colo numa Copa do Mundo, provavelmente. Então, é muita história que a gente tem aí para contar e eu estou muito feliz aí de estar participando. Ainda mais que já falaram com o principal, né? Que é meu pai. Agora a gente tenta aqui seguir um caminho de outra maneira, mas de uma maneira digna também. Ô Júnior, como é que é ser filho do Zico? Você ficou muito ligado ao futebol? A gente sabe que
Você tentou jogar futebol também, né? Mas como é que foi essa proximidade com o mundo do futebol sendo filho do Zico? Tentei jogar, não, jogo ainda. Vai lá ver minha pelada, você vai ver o que é um craque. Você jogava do quê? Eu fiquei quieto, mas ele jogou no Guarani, a carreira dele foi pro brejo. E aí ele agora tá fazendo pelada no Rio, jogando pelada. O difícil é ficar ouvindo gente que não tem título aí, o pessoal que não tem título falando aí. Tá interrompendo a ligação aí. A pergunta mais difícil já vem de cara, né? Como é ser filho do Zico? Uma pergunta que todo mundo costuma fazer e eu não sei explicar. Ao mesmo tempo que talvez a única palavra que eu posso dizer é orgulho. Orgulho eu acho que é a palavra mais adequada, né, para explicar o que é ser filho do Zico. Agora, lógico que com isso vem os prós, vem os contras, né? Você me perguntou agora se eu tentei jogar futebol. Eu joguei futebol, como o Ceará falou, nos juniores do Guarani, nos juniores do Fluminense, profissionalizei no Fluminense. A gente criou um time, o CFZ, que começou na 3ª divisão do Rio, joguei lá, a gente subiu, joguei a 2ª, fui jogar no Japão com 25 anos, eu tive algumas lesões que me atrapalharam. Assim, o principal de tudo é que é uma coisa muito injusta, cara. Eu sempre brinco, quem quiser me ver jogar, vai lá ver jogar pelada, você vai me ver jogando até hoje, com 42 anos, dizer, pô, eu não entendo o que esse cara não jogou, mas assim, é muito fácil para mim, que passou por isso tudo, explicar. Mas para as pessoas que não passam por isso, por mais que a gente tente explicar, é muito difícil. É muito difícil. Eu brinco que eu não tinha que jogar igual o meu pai, eu teria que jogar igual o meu pai, mais o Maradona e mais o Messi, para poder alguém me respeitar. E se você jogar como, eu não quero desmerecer nenhum jogador, mas um craque abaixo do meu pai, um craque, né, um cara muito bom, um camisa 10 bom, não é suficiente, porque tudo que você faz é comparado. Então, assim, eu conto algumas histórias, mas a mais emblemática para mim é sempre aquela que quando me chamaram para jogar uma pelada e o garoto não falou para ninguém quem eu era, bota meu amigo aí, eu tava ali do lado de fora e tal. Aí no segundo tempo, tá bom, bota ele aí. Aí eu entrei, primeira bola que eu peguei, eu já fui driblar, meti um gol, meti outro gol, e daí o cara, pô, mas você trouxe o garoto aí, é profissional, é de clube, não sei o quê. Aí o garoto contou, não, ele é filho do Zico. Aí o cara, tá explicado. Só que aí depois de meia hora jogando, ele veio pro meu amigo e disse, pô, garoto não é nada demais, hein, fraco. O cara, como você não foi pra cacete? Mas eu não sabia que era filho do Zico. Agora que eu soube, não é lá essas coisas. Você viu aquela lance que ele estou pra fora? Porra, não existe. Quer dizer, a comparação é sempre essa. Então, era problemática. E eu, às vezes, treinadores querem mostrar para você que tratam você diferente, né? Que não vão tratar você de maneira, o filho do Zico faz tudo. Mas aí acabam tratando pior do que os outros. Entendeu? Então, o tratamento ele nunca é igual aos outros. Não adianta. Até mesmo dos garotos. Então, passar por isso sempre foi muito problema. Então, eu estou explicando o contra, né? O que é a nossa vida. A gente nunca leva uma vida normal. Não adianta dizer que eu levo uma vida normal. Levo, mas eu sempre sou o filho do Zico. Então, para sempre você. Então, assim, e tem um lado bom também, que abre portas né, e as pessoas, você tem mais visibilidade de uma maneira que outra pessoa, de repente, teria mais dificuldade, a gente tem mais acesso, mais facilidade, mas isso não significa muita coisa, ainda mais hoje, sabe? Com esse mundo de rede social, de tudo. Quer dizer, você tem que provar ainda mais o seu talento sempre e o que você faz. Então, eu prefiro me apegar mais ao lado bom, óbvio. E o orgulho, eu acho que é a palavra mais adequada para explicar o que é ser filho do Zico. Eu acho, Júnior, que não é só uma cobrança na coisa do futebol, né? Eu acho que a cobrança de ser filho do Zico, ser filho do Careca, ser filho do Maradona, ser filho do Pelé, né? A gente viu o Edinho jogar, que jogou em Campinas. A cobrança é também no dia a dia, né? No comportamento seu perante a sociedade. Pô, aquele ali é o filho do Zico. Pronto, melou, porque todo mundo vai ficar te olhando. Qualquer coisa que você faça, um espirro, pô, o cara que espirrou, pegou o copo, o cara tá bebendo. Quer dizer, ser filho de um cara famoso deve ser realmente impressionante em todos os aspectos. Você foi ser jogador de futebol, você sentiu na pele o que é ser filho do Zico. Agora, fora o futebol, você continuou, acho que sofrendo essa pressão, né? Mas, Ceará, não precisa ir muito longe. Olha só, você está falando de futebol. Eu quero que você me diga, outro dia eu estava numa conversa, você sabe que eu estou com 42 anos hoje, nunca
tinha parado para pensar nisso. Hoje eu paro. Eu estava conversando com alguém, comecei a falar e falei assim, cara, hoje me diz, porque eu escolhi, quer dizer, eu era assim, a minha característica era, eu chuto muito de fora da área, mas eu sempre lancei muito bem, eu batia falta bem, eu era um meia. Me diz no mundo um garoto que sofreu o que eu sofri, mais do que eu. Você falou aí do Edinho, ele era goleiro, então assim, mal ou bem, posição diferente. Me diz o filho de um jogador do nível desse que você falou, Pelé, Beckenbauer, Cruyff, Maradona, que jogava na mesma posição que ele, tem o mesmo nome que ele, com as mesmas características, entendeu? É muito difícil, é muito raro, você não tem. Às vezes o Beckenbauer é volante, mas o filho vai ser... Vou dar um exemplo, tá? Que eu nem sei. Agora, o próprio Rivelino, entendeu? Os garotos eram uma característica diferente. Agora, se você me vê andando hoje, as pessoas falam assim, você anda igual ao teu pai, você fala igual ao seu pai. O jeito de bater na bola é igual ao teu pai. Pô, é um massacre, né, cara? Então é complicado. E o que você falou da sociedade, como você se comporta, ontem mesmo, não sei se o Breno chegou a ver no Twitter, mas assim, às vezes eu estou interagindo sempre com as pessoas, eu tenho ali, sei lá, 12 mil seguidores, eu não sou muito de estar ali, mas nos últimos anos eu tenho interagido mais. Ontem, uma pessoa me perguntou assim, é verdade que seu pai era tricolor quando era pequeno e tal, não sei o quê? Eu falei assim, não, mais errado impossível, meu pai nunca foi tricolor, ele torceu por causa do irmão, mas assim, ele era flamenguista roxo, assim como toda a família, e o pai dele, que apesar de ser português, sempre foi e tal, não sei o quê. E eu falei, até brincando, eu falei assim, brinca com teu amigo, que o Fluminense, na verdade, é o time que mais tomou um gol dele. Uma brincadeira. Cara, eu fui olhar agora, aquele tweet já estava em 1.500 curtidas já do tweetzinho. Por quê? Porque é o filho do Zico falando, e todo mundo botando assim as respostas, ai, na cara, toma, e não sei o quê, sacaneando o tricolor. Eu falei, cara, eu estava respondendo uma pessoa normal, mas assim, é o filho do Zico falando que o Zico não era tricolor e que, entendeu? Tipo, se eu estivesse esfregando na cara do Zico. E não tô, cara, é uma brincadeira, mas tudo vai levar numa dimensão maior, entendeu? Tudo é cobrado. Você até falou nisso, né, Júnior, de nome parecido, posição parecida. Eu acho que quem está enfrentando isso que você enfrentou é o filho do Rivaldo, o Rivaldinho, e o filho do Romário também. Eles podem não ter a mesma qualidade dos pais, né? Mas eu acho que eles estão enfrentando hoje, tentando jogar futebol, a mesma coisa que você enfrentou, né? Mas eu acho que sempre, você tá vendo? Você falando assim, você sempre vai ter aquela ideia de tipo assim, é o filho do fulano, entendeu? Tipo, vai tentar e não vai jogar por... As pessoas já falam isso, já fazem isso. Então é muito difícil. É diferente um pouco do mundo da música, dos artistas. Então você tem lá a Preta Gil, você tem a Cléo Pires, você tem aquela Gabriela Duarte, você tem, sabe, que são grandes personagens também, mas que não são, podem até não ser tanto quanto os pais, mas são respeitados. É diferente do jogador de futebol, entendeu? Não sei porquê, o atleta é meio complicado. Até eu fiz um programa, o meu programa, né, que a gente vai falar, o Rap 77 que eu fiz com o Djalminha, a gente falava disso, mas o Djalminha falou, eu falei assim, Djalma, com todo respeito, mas assim, para ele foi mais fácil, que o pai dele, apesar de ter sido um grande jogador, era um lateral, Djalma Dias, e ele talvez, né, se tornou maior do que o pai. Ele falou assim, Júnior, eu imagino, porque eu, que sou filho do Djalma Dias, quando jogava no Flamengo, a gente era comparado, eu não era comparado com meu pai, era comparado com teu pai. Eu, Marcelinho, Luiz Antônio, a gente era comparado com o Zico e não com o nosso pai. Então imagina você que é o filho. É uma coisa interessante. Eu vi o Rivaldinho jogar no início, quando ele começou a jogar. E o Rivaldo era o dono lá do Mojimirim. E o Rivaldinho jogava lá. E depois eu vi o Rivaldinho jogar, é um atacante, mas não é um atacante brilhante, não é. É um atacante bem comum. Mas não é bem comum porque ele é filho do Rivaldo, é porque ele realmente é um atacante comum. Agora, ele teve uma sensação que o Júnior não teve, eu acho que é difícil um jogador ter. Ele jogou com o Rivaldo jogou com ele. Então é um negócio, o Rivaldo, ele meteu um gol no jogo com o Rivaldo quase morreu de infarto.
Eu lembro disso. Eu Não é? lembro, eu lembro de assistir isso e me ver na cabeça o seguinte: meu pai me teve, ele tinha 24 anos, então assim, como ele era novo, graças a Deus, e meu pai sempre cuidou muito bem do corpo, então assim, quando eu tinha 16, 17, 18 anos, eu já estava jogando com meu pai com 40. E então, até ele ter 60, cara, eu já joguei pelada com ele. E joga até hoje. Ele tá com 67 e ele ainda aguenta. Às vezes, se a gente fizer uma pelada lá de veterano e tal, ele joga. Então, assim, eu tive o prazer de jogar com meu pai muitas vezes. E às vezes, jogo contra, entendeu? Jogo lá no centro de futebol contra times de veterano antigo. A gente já jogou muitas vezes. Jogo beneficente, a gente já jogou junto. Mas, assim, eu não sei, cara. Talvez eu tenha ficado um pouco aliviado de não ter jogado com ele, assim, profissionalmente. Eu não sei se... Eu fiquei olhando aquilo do Rivaldo ali, eu falei, cara... Porque até o pai, eu acho que deve ficar... Que nem você falou. Aqui em cima, né? Aqui em cima dava dura nele, pô. O Rivaldo não dura no campo. O Rivaldo cobrava muito ele fora, como dono do time, cobrava ele pra caramba. Ele falava pra gente, dizia, pô, meu pai é chato pra caramba. E não é. Hoje em dia, pra você ter uma ideia... Mas é isso, Cera. Chato pra caramba. Hoje em dia, o Rivaldo faz essas disputazinhas entre pai e filho na internet, e o moleque ganha quase todas dele. Ele fala, pô, ganhou mais uma, entendeu? O moleque tá sacaneando, o Rivaldinho tá sacaneando ele pra caramba, né? Então, é um negócio muito legal. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. O relacionamento entre o pai, o famoso, e o filho, né? Vocês deram, digamos assim, entre aspas, muita sorte, porque vocês foram filhos, e outros devem ser a mesma coisa, de pais muito legais. Né? O Zico é uma figura generosa, né? Muito... Mas a cobrança do meu pai também, eu reclamei várias vezes, a gente ficou sem falar, 2 dias uma vez por causa de uma briga dessa, que ele até depois ele foi na minha mãe e falou, pô, você acha que eu estou sendo injusto mesmo? Porque assim, meu pai, ele vem de uma criação que os pais são engraçados, né? Então, assim, eu quero dar aos meus filhos tudo aquilo que eu não tive, né? Aí ele dá tudo que ele não teve. Só que aí depois ele quer te cobrar como se você tivesse que agir como ele agia. Então era muito difícil. E olha, quem me conhece, quem acompanhou aí em Campinas, aí a minha simplicidade, todo mundo sempre me elogiava nisso. Pô, você parece que nem é quem você é e tal. Eu era o primeiro às vezes a chegar. Eu estava lá em todos os horários, eu trabalhava mais que muitos. Só que na cabeça do meu pai era o seguinte, ele pegava 3 ônibus, 2 trens, entendeu? Eu tinha que ficar até a noite trabalhando. E a gente não. A gente tinha um carro. Então, às vezes, eu tinha que chegar para ele, pai, pelo amor de Deus, me dá um carro que seja o mais simples possível. Daqui a pouco eu vou ter que ir de carona, porque você vai de carro, lá o outro de carro lá. Aí você bota um óculos, tá de óculos escuros, né? Quero ver tirar essa onda duro. Cara, aí você tem que começar a se vestir mal para daqui a pouco dizerem que você não é, entendeu? É assim, uma coisa muito... Não é mascarado, né? E sem você fazer nada, cara. Sem você... É a história do Romário também. É a história do Romário, que pegava busão direto e o filho dele sempre foi de carro pro treino. A cobrança era muito grande em cima dele também, né? Eu era muito, sabe, eu entendia esse lado dos garotos, sabe, que muitos ali não tem nem a mesma paixão de ser jogador de futebol como eu tinha pelo meu pai. Muitos ali estavam ali para poder conseguir um dia sair da vida que eles estão. Exatamente. Então eu falava, pai, ali daquele grupo ali de 20 e poucos que estão comigo, se eu perguntar, acho que 22 ali trocariam de lugar comigo na hora e sairiam do futebol. Se eu oferecesse, olha só, quer viver minha vida, a gente sai do futebol, cara, na hora. Porque muitos ali, né, tem esse problema. Então, assim, a gente... era uma cobrança dele em cima da gente que eu achava injusto. Eu falava assim, pai, não adianta você querer que a gente tenha a mesma cabeça que você, que vai ser difícil, entendeu? Que amanhã a gente vai de férias e você dá um celular, entendeu? A gente sai daqui e você fala, tem um almoço no restaurante, na churrascaria. Pô, a gente está vivendo uma vida paralela aqui. E aí você vai para o clube de futebol, você tem que ser e tem uma como é que fala? Como é que eu vou dizer assim? Aqui no Brasil é meio o contrário, uma discriminação, mas é assim, aqui se você tiver dinheiro, você é visto como errado, né? O garoto que tem mais condição, entendeu? E isso até um treinador do Barcelona veio no Brasil e ele falou isso, ele falou assim,
é uma coisa errada, porque você, quando quer trabalhar no mundo tático, técnico, e você precisa de garotos que têm um QI alto e tem inteligência e tal, não sei o que, você quer dar essas informações para garotos muito humildes, eles têm muita dificuldade. Então você não pode usar a mesma linguagem com eles. Ô, Júnior, numa escala muito menor, evidentemente, eu tenho um filho, João, e a gente tem uma produtora juntos, uma produtora de vídeo, a gente trabalha no agronegócio hoje. E é de onde eu estou falando agora. A cobrança dele a vida inteira foi, e uma filha também que é jornalista, foi em cima de, minha filha um dia chegou para mim e falou, pai, ela trabalhava na Bandeirantes em São Paulo, ela falou, pai, eu não aguento mais. Eu não sou você, cara. Os caras cobram de mim a sua performance, mas eu não sou. O que eu faço da vida? Eu falei, se foda, filha, vai pro pau. Você não é filha do Ceará, vai pro pau. Eu sempre fui pro pau. Meu pai era faxineiro, pô. Entendeu? Meu pai era um cara humilde, trabalhava na Câmara Municipal de Campinas, eu tive que trabalhar, fazia o diabo para conseguir as coisas. Parece... E esse meu filho, Júnior, levou tanta cobrança, porque desde pequeno ele foi comigo para campo de futebol, foi para treino, foi para televisão, ele viveu nesse meio comigo, mais que os outros. Hoje ele é o meu patrão. Teve que estudar tanto que virou meu patrão. Mas sabe o que é irônico nisso? É que eu só comecei a ter o reconhecimento, que eu digo assim, das pessoas começarem a me tratar como Júnior Coimbra, não como filho do Zico. Eu sempre brincavam comigo por eu ser Guarani, por eu gostar disso, por eu gostar daquilo, por eu gostar de NBA, você é o diferente, você é o diferente. Só que a partir do momento que você começa a ser reconhecido, é engraçado, é por ser diferente, não por ser parecido. Entendeu? Então tudo que eu começo a fazer que é diferente dele, as pessoas começam a notar. E é irônico isso, porque às vezes quem está querendo fazer alguma coisa igual ao Ceará, não, mas aí ela começa a agir diferente do Ceará. Agora ela está reconhecida como não. Agora se deu bem. Aliás, você falou nesse negócio de diferente, você começou a torcer para o Guarani quando você veio jogar em Campinas, no Guarani, quando você era pequeno você torcia para o Flamengo, e hoje você torce mais para o Guarani do que para o Flamengo, por exemplo? Aliás, hoje teve uma conta do Instagram do Flamengo aí, que eles botaram uma foto hoje, eu pequeno de camisa do Guarani com meu pai recebendo aquela placa do Beto Zini, né? E aí botou lá Flamengo 5-1, e quando eu vejo isso, eu sei que isso aí é tipo às vezes uma provocaçãozinha e tal, aí eu vou lá e comento embaixo, digo, não precisava humilhar, entendeu? 5-1, mas eu tava lá torcendo pro Flamengo, pro meu pai e tal, não sei o que, o pessoal brinca, fala, eu falei, podia ter terminado em 2-1, né? Era melhor, sacanagem com o Guarani e tal. Então aí o pessoal vê que é brincadeira, mas assim, naquela época, em 86, 87, era uma época muito conturbada, né? Meu pai estava com problemas, né? Aquelas lesões todas, opera o joelho, vai para a Copa 86 e volta, e o joelho dele sempre inchando, e 2 cirurgias, 3 cirurgias, e nisso o Flamengo estava caindo muito depois de 87, né? Naquela época que ele estava parando 89, 90, e eu era apaixonado, eu não sei porque eu vi o Guarani de 86, e quando o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de 86, que foi aquele que acabou terminando em 87, né, do Guarani de São Paulo. Aquela eliminação, no dia seguinte eu cheguei na minha escola e os vascaínos, tricolores, botafoguenses sacaneavam a gente, gritavam, eliminado e tal. E o Vasco jogava naquela noite com o Guarani. Então nós flamenguistas, vocês vão tomar um couro hoje e tal, não sei o quê. Então o Guarani veio do Maracanã e meteu 3. E eliminou o Vasco. E aí quando o Guarani pegou o Atlético Mineiro na semifinal, eu falei, teve que torcer pro Guarani para eliminar o Atlético. E aí eu comecei a simpatizar, eu adorava aquele time, Ricardo Rocha, Evari, João Paulo, Boiadeiro. Aquele foi o time que me conquistou assim, mas era meu segundo time, era Flamengo, e meu segundo time era o Guarani. Em 88, na final do Paulista, do Gol do Viola, eu estava num telão que a gente tem lá em casa, embaixo, eu estava assistindo com meu pai o jogo. Que ele já sabia, ele falava, o Júlio é louco pelo Guarani, vamos assistir o jogo. O primeiro, o Neto fez o gol de bicicleta, foi 1-1, foi o segundo jogo, a gente estava assistindo junto. E aquelas decisões ali me marcaram muito. Então, quando meu pai parou, eu lembro de um jogo, antes dele parar, ele estava machucado, 89, que o Flamengo estava jogando contra o Guarani no Maracanã, e estava 2-0 o Flamengo, e eu torcendo para o Guarani empatar o jogo. E todo mundo, você tá maluco, cara. E o Guarani fez 2-1 com o gol do Washington, né? Aquele centroavante que era do Fluminense. E eu me vi torcendo demais. Eu falei, cara, eu não sei, eu devo estar virando. E ali começou depois da homenagem também, óbvio. Né, o Beto Zini soube, pagou passagem pra gente ir pra lá, fazer placa, e tinha meu nome no placar lá.
Arthur Júnior, bom gosto desde criança, e entrei com o Neto, João Paulo. Então, assim, eu virei acabei sendo um torcedor símbolo aí do Guarani, né? E a pergunta que você faz assim, hoje não, há 20 e poucos anos eu sou torcedor do Guarani. O Flamengo, eu não sou torcedor, mas é um carinho óbvio, né? Eu tenho uma identificação com o Flamengo, obviamente. Meu pai é o maior jogador da história do Flamengo. Todos aqueles troféus que tem lá em casa, praticamente todos, se devem muito ao Flamengo. Então, é lógico que eu acabo sendo um meio que torcedor também símbolo, mas assim, o meu time, eu sempre digo que é Guarani, e não tem como negar isso. Interessante isso. É uma história ótima. Eu não sabia dessa história que você... Eu sabia que você tinha um carinho, eu tinha certeza, porque a gente conhece a história da cidade, que você tinha um carinho pelo Guarani muito grande, que jogou aqui e tal, mas que você continua torcedor e que você torce mais para o Guarani do que, por exemplo, para o Flamengo, é uma história fantástica. Aí, Breno, isso é muito louco, eu não sabia disso, não. É muito legal, é uma história bacana e eu acho também que essa proximidade que você tem com o clube, mesmo à distância, é um negócio legal que o próprio Guarani te reconhece, né? Eu sou chamado, né, inclusive, uma vez o Orley me chamou para ser diretor aí, já me chamaram para outros cargos, mas eu nunca quis aceitar, porque assim, eu acho que principalmente nos últimos 10, 8 anos, foi o que eu te falei, eu comecei a ser muito reconhecido não só por ser filho do Zico, mas pelo nome Júnior, por ser aquela pessoa que está sempre ali presente em Campinas, sempre presente nos Jogos do Guarani, aqui no Rio. Sempre me coloquei à disposição para ajudar. Quando fez campanha de sócio-torcedor aí para Amoroso, eu fiz questão de ir, fui cara daquela campanha. Sempre conversei com todos os presidentes, sempre precisavam da minha ajuda para alguma coisa, até para tentar arrumar patrocínio, para tentar... Sabe, na época que o Richarlison foi para aí, precisou eu ligar para o Richarlison, porque eu bati um papo um tempão com ele, e aí ele tinha acabado de jogar na Índia com meu pai, e aí ele falou, não, manda o presidente me ligar que nós vamos acertar. Então, várias vezes, eu me coloquei à disposição para ajudar. Agora, eu assumir cargo é complicado, porque eu tenho um carinho tão grande quando eu chego aí, do momento que eu paro o meu carro, e que eu vou entrando até chegar lá em cima, o que eu tiro de foto, o que eu recebo às vezes, pessoas mais velhas, senhoras, senhores, criança, vem falar comigo, você que é o Júnior, pô, você não sei o que, ex-jogadores, vem tirar foto. O Renato Pemucci, uma vez, o Renato, né, que jogou no Guarani, ele pediu na tribuna, Júnior, tira uma foto comigo. Eu falei, pô, eu que tenho que tirar com você. Ele, não, você que tá bombando agora. Eu quero tirar com você. Então é mó carinho. E aí eu não aceitei quando o Orley me chamou, ele veio aqui no Rio, nós ficamos 3 horas reunidos, eu pedi desculpa para ele, e eu não aceitei. E a pessoa que entrou no cargo, 3 meses depois tinha sido demitido e estavam xingando de tudo que é nome. Então, é complicado, sabe? Eu tenho uma relação tão boa que as pessoas escrevem lá no Facebook, futuro presidente do Guarani, que não sei o quê, você é amoroso. Cara, eu adoraria ser um embaixador do Guarani. Eu já sou um embaixador do Guarani, porque em qualquer lugar do mundo que eu tô, as pessoas sabem, né? Quem me conhece sabe do Guarani, mas assim, assumir cargo, sabe? É muito complicado, porque as pessoas confundem muito. Aliás, paralelo a isso, né, Júnior, você está muito próximo do futebol também, organizando o Jogo das Estrelas todos os anos para o seu pai. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa proximidade, né, que você tem com os principais jogadores aí que jogaram junto com seu pai, e todo mundo assiste, é o assunto mais comentado no final do ano, esse Jogo das Estrelas. Esse evento, o que aconteceu? Em 2004, eu já tinha parado de jogar em 2003, eu criei esse evento, eu tive na minha cabeça recebendo algumas sugestões, assim, faz um joguinho beneficente aqui no centro do futebol para animar o negócio, eu estava tomando conta na época. Então eu comecei a criar na minha cabeça, por eu viajar muito, por eu estar sempre nos Estados Unidos, por exemplo, vendo eventos, né, indo a shows. Eu comecei a pegar esse conceito, então eu criei o nome, eu criei o formato, E eu falei isso com meu pai, ele falou, você que sabe, eu faço o que você quiser fazer, a gente faz, eu participo. E a gente começa a chamar todo mundo, a gente tinha contato com todo mundo. E nós fizemos o primeiro no Centro de Futebol, e no segundo ano, eu tive uma ideia louca de chamar o Maradona. Eu falei assim, pô, podia dar uma de maluco, chamar o Maradona. E aí, pô, você é doido e tal. E o Maradona cobrava uma fortuna para ir a jogo beneficente.
E aí eu insisti, até que um dia antes do segundo evento nosso, a ex-mulher do Maradona ligou e falou: olha, Maradona disse que vai, que adora o Zico, adora vocês, e ele quer que você vá com 7 amigos e tal, não tem problema. E aí no mesmo dia à noite o Maradona veio. E aí foi aquela confusão que apareceram 3 mil pessoas no centro de futebol e a imprensa inteira. Então ali eu comecei a visualizar, cara, eu vou fazer disso daqui um evento enorme. Aí no terceiro ano eu chamei o Sidorf, aí a gente botou 7 mil pessoas no centro de futebol. Então quando eu resolvi pegar isso e ir para um estádio grande, eu não falei para ninguém, não falei nem pro meu pai, porque eu sabia que vinha esporro, vinha chumbo. E aí eu fui na época era o Eduardo Paes, que era quem controlava a Suderj no Maracanã. E aí eu fui falar com ele, falei assim: olha, eu preciso do estádio. Aí ele falou: pô, Júnior, eu sou vascaíno, você é louco, cara. Eu amo teu pai, mas assim, entre o Natal e o Ano Novo não vai ter ninguém aqui no Maracanã, não existe isso. E eu falei: você fica tranquilo, que eu só quero o estádio. E ele me deu como cortesia, só apagando luz, não tem problema. E aí quando eu contei pro meu pai enlouqueceu, ele falou: você é doido, nós fizemos 3 anos, você fez 3 anos no centro de futebol, para que fazer no Maracanã? O Maracanã é muito grande, você colocar lá 10 mil pessoas, não vai ter ninguém, 15 mil pessoas. Eu falei: deixa comigo. E aí, hoje, nisso a gente colocou 40 mil pessoas naquele jogo, e no 6º ano a gente colocou 72 mil pessoas, que foi o recorde da história de um jogo beneficente no Brasil. Então até hoje nós temos esse recorde. Então assim, foi tudo uma coisa da minha cabeça que eu criei, mas assim, que eu sabia que tinha potencial para isso. O Rio de Janeiro tinha o Papai Noel no Maracanã no final do ano, que era um evento, vocês devem lembrar disso, né, Ceará? Lembro, sim. A Xuxa ia cantar, aí tinha disputa de pênalti, mais de 150 mil pessoas. E o Maracanã estava muito... Né, o Rio de Janeiro não tinha mais um evento de fim de ano assim. E hoje o nosso evento tem uma média de 60 mil pessoas todo ano. Nós estamos indo esse ano para o 16º ano, que não é uma coisa muito simples, né? Então... É um evento que ficou consolidado, entendeu? E hoje eu tenho o que você falou aí de ele tem contato com todos os jogadores, cara, é uma coisa assim que isso é o que eu te falo de abrir as portas. Isso daí, graças a Deus, e também tem um lado de credibilidade também, né? Que a gente é muito correto com todo mundo, a gente sempre faz tudo com carinho, tudo com respeito a esses jogadores. Então eles gostam de vir aqui, não cobram um centavo para vir aqui, e a gente sempre trazendo atrações internacionais e trazendo cantores internacionais, trouxemos o irmão do Michael Jackson, trouxemos a cantora de fora, então é bem legal, cara. O evento hoje ele é consolidado e é bom ser reconhecido por uma coisa que até pelo meu pai mesmo, né, muito, de dizer, olha, ele que criou isso, ele que fez tudo e o mérito é dele, isso é bacana. Pô, finalmente o Zico deu uma pra você, né? Pô, bem. Mas o engraçado é que até hoje é o jogo do Zico, mas isso aí eu acho que isso é uma coisa que ele conquistou também, porque não é todo mundo que consegue fazer um evento assim com o nome de uma pessoa que ele e atrair tanta gente, todo mundo tá ali, às vezes você fala que não vai trazer o fulano, ciclano, cara, o importante é ter o Zico, então é legal demais. E os próprios jogadores, né, querem fazer, né? E como é que você entrou nesse negócio do seu canal, do canal Rap 77? Para quem não conhece, né, para quem ainda não acessou, é um canal muito bacana que você criou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também sobre esse leque de entrevistados muito legais, né, que você está escolhendo, muitos atores, atrizes, pessoal internacional também você vem entrevistando. Como é que surgiu essa ideia e como é que você está realizando esse trabalho? Eu era sempre convidado assim para alguns programas de esporte, principalmente, né, de futebol. E toda vez que eu ia, as pessoas saíam dali: pô, você fala bem, você comenta bem, você devia ter um programa, você devia não sei o quê. Mas eu nunca quis, ao contrário do Ceará, eu nunca quis ser jornalista, porque eu só vi o lado negro da coisa. Então, assim, você vê, acompanhar a carreira do meu pai não foi muito fácil. Um jornalista. Então, assim, eu nunca quis ter essa coisa de apresentar programa, mesmo que fosse de entretenimento. Nunca foi uma... Mas eu peguei um conceito americano, que é uma coisa que hoje você está fazendo um podcast aqui de vídeo. E esse meu formato era quase que isso. Era um podcast, na verdade, e que eu ia colocar o vídeo. E eu vi um programa de televisão que tinha essa coisa de estar num sofá de casa, de você estar ali num ambiente que as pessoas ficam... né,
se sintam bem com câmeras escondidas e tal. E eu falei, pô, tá aí uma coisa que eu faria. E na época o meu sócio até falou, vamos fazer. E ele trouxe isso, ele falou assim, cara, você vai conseguir pessoas que pouca gente consegue, tá, bababá. Só que mesmo assim, uma moto isso aí, mesmo a gente tendo como é que fala, o conhecimento e a amizade com essas pessoas, as pessoas não vão assim, simplesmente porque você é filho do Zico, não vão, entendeu? Elas inventam desculpa, é difícil até você conquistar o respeito dessas pessoas também, a credibilidade, o formato do programa, deles assistirem um e falar, caramba, adorei, eu quero ir também e tal. Então, isso é bacana. E tem essa coisa de ser filho do Zico, as pessoas acham que estão indo, pô, a gente vai falar de futebol, mas eu não entendo de futebol. Eu falei, não, no início era assim, né? Eu não falo de futebol. Eu falei, não, nós não vamos falar de futebol. E quando você chega lá e começa a conversar comigo, eu não tenho papelzinho, coisinha com pergunta pronta, não tenho nada, tudo da minha cabeça, o formato que a gente faz, é um bate-papo. É lógico que eu olho tudo sobre as pessoas, mas assim, eu tenho um conhecimento cultural muito grande, principalmente em música, entretenimento, televisão e tudo. Então, assim, todo mundo que vai lá acaba sentindo muita vontade e no final a pessoa fala, pô, é legal que eu não estou falando com uma pessoa leiga, é uma pessoa que sabe o que está falando, mesmo quando está falando de música. E isso é gratificante demais, porque quando eu fiz, eu achei que eu estava ali, era um negócio de bate-papo e tal. Então, quando você adquire o respeito dessas pessoas também, é melhor ainda, porque o cara sai dali, vai para outro e fala, pô, você não tem noção, cara, o programa foi bacana demais. Então, assim, do futebol você já viu quantos que já passaram por lá, né? Djalminha, Filhol, Gamarra, Sávio, Adilson, Roberto Dinamite, Júnior, Petkovic, tanto Amoroso, Júlio César, goleiro, Juan. Quem você imaginar já passou por lá, né? Muita gente. E eu, Evandro Mesquita, Sandra de Sá, a Vanessa da Mata, o próprio Jermaine Jackson, que é irmão do Michael Jackson. Eu fui para os Estados Unidos, eu fiz com o Steve Nash, que foi eleito o melhor jogador da NBA 2 anos seguidos, né? Foi MVP, na casa dele em Los Angeles. Eu fiz com a atriz do De Volta para o Futuro, que era a namorada do Marty McFly, a Jennifer. Eu fiz com o pessoal do UFC, eu fiz com o Anderson Silva na Academia Nova dele em Los Angeles, fiz com o Marreta, fiz com o Renzo Grace. É tanta gente, cara, é tanta atriz famosa, tanto a Giovanna Antonelli foi agora, o Malvino Salvador, e a gente fica muito feliz, porque quando acaba ali o programa, você depois ouvir, né? Pô, cara, eu me senti muito à vontade, eu adorei e tal. A Kira Grace foi, aí o marido dela, o Malvino Salvador, quando eu encontrei ele em Angra, ele falou, pô, minha mulher adorou teu programa, eu quero ir, cara, me chama. Isso é bacana demais, jogador que me manda mensagem, pô, vem cá, não vai me chamar não? Comediante, até eu já chamei psicólogo para ir lá, para falar sobre depressão, falar sobre, sabe, sobre um monte de coisa. Então, assim, é muito bacana, cara, porque você tem um leque aí, né, acabou virando meio que um talk show, você acaba descobrindo aí um dom aí de fazer isso, e eu estou muito feliz, e ainda mais que a minha idade, eu ainda tenho uma idade, ainda sou novo, né, relativamente assim, para você ver, os apresentadores antigos, né, que começaram, foi inclusive até esse psicólogo que falou para mim, ele falou assim, eu nunca tinha visto alguém fazer o que você faz com 42 anos, já vi com 50 e pouco, 60, mas com 42 é difícil. E isso vale mais do que dinheiro, qualquer coisa, o Ceará, você ouvir, você sabe disso. É uma tranquilidade, um cara novo, um bom apresentador novo, com 40 anos ele está começando a ficar bom, quando ele tiver assim, 50 anos ele está craque, você está craque com 40, quer dizer, essa é a história que os caras falam, entende? Porque é muito difícil você apresentar um talk show da forma como você está falando, um programa da forma como você está falando, não é uma coisa simples. Para nós é simples, o Breno tem 200 anos de rádio, televisão, eu tenho 40 anos de televisão, 48 anos de jornalismo, então para nós é fácil, mas a gente fala de futebol específico, você isso é todo mundo, é outro papo, né? Pô, eu fiz com o Cid, Ceará, eu fui em Itaipava fazer com o Cid Moreira no dia do aniversário dele. Isso é louco. E eu falei, puta, cara, e tava a Globo, tava lá, Bandeirante, que foi no mesmo dia, todo mundo tava fazendo. Então comigo, a gente fez num formato diferente na sala. E quando acabou ali, ele virou para mim e falou assim, ainda bem que você apareceu, porque você fazendo,
Eu fiquei rindo, eu brinquei, eu falei, os outros são muito chatos, ele falou. É uma barata, o Cid Moreira falar isso. E você, Ceará, o Breno também, óbvio, mas você mais ainda, vocês dois devem ter histórias é o seguinte, uma coisa é você estar ali, por exemplo, o Breno, apareci, tô na Globo, no maior jornal e consegui, é um espaço que você conseguiu, sabe? Tipo, fiz uma entrevista com fulano e deu audiência pra caramba, mas a outra coisa é você ouvir de alguém que às vezes você nem espera e olha pra você e fala, Ceará, vou te falar, essa foi a melhor entrevista que eu já fiz na minha vida, sei lá, você é um cara, eu me sinto muito à vontade contigo. É diferente, né? É um relacionamento. Você deve ter história. Esse relacionamento do entrevistador com o entrevistado é uma coisa realmente impressionante. É realmente impressionante, porque não são todos os entrevistados que gostam do que você fala e às vezes você tem que fazer uma pergunta, você tem que ter uma abordagem sobre uma coisa que o cara não quer falar. Então você tem que dar uma volta para conseguir, né? E ainda o cara te agradecer, fala, falei bem aquele assunto que eu estava enjoado, já passei por isso, aquele assunto ia me encher o saco, você veio devagar, veio por aqui, me comeu por aqui, eu acabei falando. É uma técnica que você aprende com a vida, né? Mas o que eu falo é que, no nosso caso, no meio do Breno, é futebol, é basquete, é vôlei, eu sou amigo da Paula, da Hortência, dos caras antigos, dos velhos, entende? Então, a outra coisa é você fazer o conhecimento geral, quer dizer, você fazer a geral. Eu já trabalhei na geral, comecei na geral, eu sei o que é. E a geral é isso que você faz, quer dizer, você faz um programa onde você tem a Antonelli, que é uma mulher linda, maravilhosa, uma super atriz, super, ela se protege, super, e aí você consegue tirar uma coisa dela com simplicidade, com o charme do apresentador, né? Com o conhecimento que ele tem, com o respeito, o olho no olho do apresentador. Você já deve ter sentido isso. Você pegar um artista, porque isso é muito difícil, você pegar um artista, um cara do basquete, ou mesmo um cara do futebol, mas que seja um cara reservado e tirar coisas dele, né? Muito. Olha para você e fala... Isso entra no assunto que o Breno estava falando no início, perguntando sobre a coisa do abrir porta e tal, que um jornalista como vocês, que não nasceram, né, com a pressão de ser filho do Zico e nada disso, você tem que galgar, né, você tem que, né, ir passo a passo. Você tem que começar ali no amador, e aí vai na cidade pequena e sobe, vai indo e vai conseguindo o teu espaço. Isso tem um lado bom que a gente consegue, às vezes, em 3 meses, consegue pessoas que outras pessoas não conseguiriam tão fácil. Mas, em compensação, você passa, em 2 anos de programa, eu já passei por cada situação, não vou dizer delicada, não, mas assim, com pessoas tão respeitadas e que às vezes estavam num momento que não estavam falando com ninguém, e aí de repente falam, não, com você eu vou falar, e chega ali, você fica, cara, eu falava, não vou tocar nesse assunto. Eu sempre fui do contrário, eu falava assim, não vou tocar nesse assunto. Ou então, antes, se eu tiver intimidade, eu falo assim, vem cá, aquele assunto a gente fala, porque eu não sou jornalista. Então ele já não me vem como jornalista, ele me vem como um amigo, como, né, ou um filho de um famoso que é amigo e tal, é do mesmo meio deles. Então eu nunca entro. Então, às vezes, antes eu converso, e quando já aconteceu com o Júnior, aconteceu com a rapper aí, e a Zélia, essa que veio aqui no Brasil, de eu tocar no assunto antes, perguntar, quer que fale? Não fala, por favor. Tá bom. Aí no meio do programa, eles começam a falar sem eu falar nada. Porque depois de meia hora, o cara tá tão à vontade ali. Eu falei, aí depois chega no final, eu falo, desculpa te perguntar, tu me falou que não era pra falar naquilo. Ele falou, não, cara, é porque às vezes a gente não sabe o tom que você vai, sabe? Só que tu chega ali, cara, você não tem aquela curiosidade de repórter, você você não vem com uma agenda antes, tipo... É aquilo que eu falei, você não vai apertar o cara, mas você dá uma volta no cara e o cara fala. O cara diz, eu vou falar isso pra ele. É engraçado isso, porque depois... É empatia, né? A empatia é uma coisa interessante. Por exemplo, nós estamos com quanto tempo de programa? Estamos com 44. 44. Passa rápido. Esse programa era para 30. Nós estamos com 44 porque estamos com uma empatia com o nosso entrevistado, hein, Breno? Bom, cara. E olha que tá ficando maior do que com o pai dele, hein? O pai dele tem muita história para contar. Com o Zico foi 42. Com ele o papo tá rendendo até mais. E eu não tô nem com 44, hein?
Eu não tô nem contando muita história, hein, Breno? Porque se fizer um programa de história aqui, porque o meu ângulo é diferente do dele, né? Ele não vai dizer, mas o meu, eu sei de coisa que só Deus sabe. É verdade, é verdade. Aliás, você falou dessa proximidade aí com seus entrevistados, mas você tem uma proximidade também, até você estava me contando, né? Com algumas pessoas relacionadas ao esporte, como, por exemplo, você tinha uma proximidade muito grande com o Spinoza, né? O Spinoza, que é uma figura que era muito querida por todo mundo. Maravilhoso. E você estava me contando sobre a proximidade dele, eu queria que você contasse aqui um pouquinho também. Não, tem pessoas, é lógico, que se você for pegar pessoas do futebol, Cláudio Adão, que é como se fosse um irmão do meu pai, Cantarelli, são como se fossem tios meus, né? O Júnior, são como se fossem tios. O Amoroso é como se fosse um dos melhores amigos meus, a gente fala praticamente todo dia. Agora, o Spinoza é um caso interessante porque os filhos dele são meus amigos, o filho dele é um dos melhores amigos. E ele sempre foi aquela figura do pai do meu amigo, como meu pai é com ele. E aí eu fui convidado para ser diretor de futebol de um clube em Las Vegas, não lembro, experiência em Las Vegas, e tinha que levar um treinador, e eles não tinham como bancar muito alto e tal, então o Spinoza estava parado há muito tempo, eu conversei com ele, você acha, uma experiência nova, e ele aceitou e a gente foi junto, ele, a esposa dele e eu com a minha esposa. Então lá a gente criou uma amizade que apesar de ser meio que pai e filho, né, a idade, né, dele e da esposa, mas eles viraram amigos como se fosse amigo de casal amigo. Então isso foi em 2016 e até hoje, até agora, né, recentemente, ele estava sempre aqui na minha casa. A gente, né, eu ia comer pizza na casa dele, ele vinha para cá, a gente tomava vinho aqui até de madrugada, a gente saía, todos os lugares que eu fui no Brinco de Ouro, eu levei o Spinoza aí, não sei se você lembra, eu levei ele com a esposa dele no dia do, que foi? Foi num jogo contra os 15 de Piracicaba, foi um dia do acesso da A2, eu acho, para 1, né? E ele foi, cara, que eu estava enchendo tanto o saco dele, a gente em Las Vegas, eu acordava às vezes 8 horas da manhã para ver o Guarani no computador, ele acordava, ele dizia, puta que porra, que saco essa gritaria. e aí eu levei ele, foi mó barato, a gente encontrou o Careca, o João Paulo. Então o Spinoza era um cara sensacional, e isso pegou a gente de surpresa, foi muito triste. É uma situação que a esposa, o filho tá bem complicado, né? E logo depois que ele morreu, começou essa loucura de coronavírus, então bem na hora que a esposa dele deveria estar viajando e tentando dar a família esfriar um pouco a cabeça, porque estavam sempre juntos dentro de casa. Então, e agora todo mundo dentro de casa com as memórias ali, né, cara? 2 meses ali trancado, é muito complicado. O Spinoza era uma grande figura realmente do esporte, grande figura. Quer dizer, o cara era dourado, né? Uma áurea, uma entrevista com ele, você tem que pedir para parar. O Spinoza, vamos parar. Você sabe disso, o cara, porra. E eu também senti muito essa passagem dele. Eu queria te perguntar, ele morreu de câncer, foi isso, Júnior? Parece que começou como um câncer, e aí foi uma coisa meio assim, meio eu não vou dizer que foi meio, como é que se diz assim, que eu não sabia direito, porque eu tive que viajar em janeiro, e aí tava uma coisa meio nebulosa, né? Não sabia o que era, tem um negócio, tá passando mal, tá vomitando, e aí a família também ficou meio protegida com isso e tal, não queria falar, mas depois a gente descobriu que era um tumor e tal, babá. Só que aí quando eu voltei de viagem, que eu fiquei 1 mês fora, ele já estava fazendo uma cirurgia, né? Depois que ele fez a primeira cirurgia, ele falou comigo por áudio, ele falou, e ele ainda brincou, cara, o Guarani tá em primeiro, porra, quando eu sair daqui vamos tomar um chopp, não sei o quê. E, cara, e aí dias depois ele piorou, voltou, teve uma infecção, não sei o que foi que aconteceu, pneumonia, e aí... o hospital é dureza, cara, o hospital é dureza. Na idade dele, só que ele é um cara que ele era muito, isso que você tá falando da aula, mas assim, ele é muito positivo, ele estava sempre de bem com a cara, assim, até o estresse dele era engraçado, ele ficava nervoso, rapidinho já estava fazendo uma sacanagem. Então, é um cara que faz muita falta, cara. Ele vai fazer muita falta, muita falta. O cara que era assim, do tipo dele, eu comparo porque era mesmo assim, era o Tele, que as pessoas não conheciam o Tele direito. E o Tele era uma piada.
aquela cara séria dele, igual o Muricy, aquela cara séria dele, aquele cara assim, ele era uma piada atrás da outra. Uma conversa era contava uma atrás da outra, tomava um negocinho, porra, entendeu? Outro dia o Cláudio Corrente, que era diretor do Guarani, ele me ligou um dia desse na câmera e tava o Muricy do lado, e a gente falou um monte de sacanagem. Ele falou, não, quero ir no teu programa e tal. O outro cara também é igual. E ele tinha uma coisa, um negócio que era interessante, que eu sei que o Espinosa tinha também. Ele era um descobridor, que adorava descobrir um jogador, de saber, de olhar o treino. Era daqueles... Porque hoje o cara recebe milhões de informações, vídeo, não sei o quê. Eles iam garimpar na molecada, né? Uma vez o Tele Santana me pegou pelo braço e falou assim para mim, você pode vir amanhã às 7 horas aqui em São Paulo? Porque eu morava em Campinas, eu sempre morei aqui, mas trabalhando lá. Aí eu falei, venho. Aí, saí cedo pra caramba, fui pra São Paulo, mudei o horário de trabalho para poder trabalhar de manhã, fui no São Paulo às 7 horas da manhã. Ele me levou no campo, ficamos andando ali no campo de treinamento do São Paulo. Ele falou assim para mim, me pegava pelo braço assim, né? E me falou assim, Ceará, você vai ver aqui, eu vou trazer para treinar. Eu tô te dando isso para você passar para a imprensa, para mim, devagarzinho, conversa com os caras terem paciência. Eu vou trazer um dos maiores jogadores da história do São Paulo, é um menino, era o Denilson. Você não tem ideia o que esse moleque joga. Ele tem 14 anos. Vou trazer ele aqui porque ele é um monstro. E com brilho nos olhos, né? Falando isso com brilho nos olhos. O olho dele, era ou não era a cara do... Não, né? O Espinosa, quando ele estava em Las Vegas, ele via os garotinhos de 8 anos, 9 anos, ele vinha, Júnior, cara, olha esse garoto é um fenômeno, vamos pegar esse garoto. E ele é um... Cara, campeão do mundo é diferente, né? E ele foi campeão do mundo com um timaço também, né? É verdade, foi. Não, e tirou o Botafogo da fila aqui, de 20 e poucos anos. Então, vai fazer muita falta, sem dúvida. Ô, Júnior, antes da gente encerrar, né? Aliás, eu prometi um café gourmet pro seu pai, vou mandar pro seu pai, vou mandar para você também, né, Ceará? Exatamente, café gourmet. Você gosta Mas o açúcar é Guarani, né? Hã? É claro, né? Açúcar é Guarani. Já mandar o café da Serra da Canastra pro Júnior também, hein? Vamos mandar. Você gosta de café? Então você vai gostar do café da Serra da Canastra. Eu fiz agora, aproveitando e mais um trechinho aí, que eu para terminar, eu fui chamado, por causa do meu programa, para fazer um documentário no Japão, com a Sony, né, com a Sony Music Entertainment do Japão, e esse documentário é um documentário Brasil-Japão, então eu estou fazendo com brasileiros que moram no Japão, japoneses que moram no Brasil. E um dos caras que a gente entrevistou aqui no Brasil, ele é dono de uma fazenda de café, que é a maior fazenda de café de São Paulo, uma das maiores. Cara, eu parecia uma criança, né, ele andando com aqueles carrinhos no meio da plantação de café, cara, ele me deu um monte de café especial da fazenda, você não tem noção, Sarah, o café do cara é brincadeira. Eu agora, essa área que eu estou trabalhando agora, eu tenho tomado cada café também, eu sou apaixonado, cara. E agora o Breno prometeu também que ia mandar o café da canastra para mim. Não, vocês vão gostar. O café da Serra da Canastra é um café gourmet, café especial, uma fazenda grande lá no sul de Minas. Eu vou mandar para você, pro seu pai. Seu pai gosta de café também, né? Eu gosto de fazer café também. Pode fazer, no coador. Eu também. Eu faço todo dia. Ô, Júnior, para encerrar, eu queria que você até aguçou a gente com essas histórias que você falou, que você tem um monte de história. Eu queria que você contasse uma história que você nunca contou, assim, em nenhum programa, alguma história de bastidor. Aí conta uma história legal pra gente encerrar. Porra, Breno, você me pegou de surpresa agora. Como é que eu vou lembrar que agora a gente vai ficar 3 minutos e vai gastar tempo Eu tinha que pensar e você editar isso para poder a gente fazer uma outra história. Não sei que história contar, mas eu sei, cara. Não sei mesmo. Você não tem uma história legal, ou da sua infância, ou com seu pai, quando ele jogava, ou sua mesmo, quando você jogou futebol? Uma história, assim, diferente que você tenha passado aí?
Pô, não sei. Por exemplo, vou vou te ajudar. Dá um assunto. Quem foi o cara mais chato que você encontrou na sua vida? O cara chato. Me fala de um cara chato. Porque que chato, eu tenho uns 10 para contar aqui. Eu quero que você... Chato o quê? No meio do futebol? Não, um chato. Pode contar um chato. Eu disse, pô, esse cara é chato pra caramba. Eu conheço uns 3 ou 4 que eu vou contar pra você. Eu conheço uns 50. Pô. Eu conheço muito cara chato. Pô, eu não sei, cara. Eu tenho muitas histórias, mas assim, essas histórias, eu, por exemplo, não sei, você falou agora do meu pai jogando. Claro que eu tenho muita histórias assim de estar lá, meu pai batendo falta, cobrando falta até 6 horas, 7 horas da noite, os jogadores indo embora. Mosquito para Dedéu e a gente lá, ele batendo falta sem parar sozinho, entendeu? Para ver indo embora. Outras histórias assim de escola, que meu pai buscar a gente na escola era um evento, né? Era assim, Parava a escola, a rua da escola. Na escola, a minha escola era uma escola grande, o Veiga de Almeida aqui no Rio, então assim, era muita gente. Então quando meu pai ia buscar, era um evento, entendeu? O Zico tá aí, todo mundo sabia. E as meninas adoravam, falavam assim, as pernas do seu pai são grossas. adoravam quando ele ia lá buscar. Então, assim, e tinha uma rivalidade, né? Por causa dessa coisa de Flamengo. Todo mundo que não era Flamengo, você imagina, pô, o filho do Zico lá, o que não era. Mas tem muita história legal. Tem uma de 86, essa de quando ele perdeu o pênalti lá daquele jogo da França. A gente estava querendo que ele voltasse para casa. A gente está com saudade dele, a gente tinha 8, 9 anos, então quando o Brasil perdeu, a gente falou, graças a Deus que ele está voltando. Então, assim, acompanhei muito todo aquele processo dele tentar jogar, né? Foi uma loucura, rapaz. Aquilo foi uma loucura, ele estava machucado, loucura. Mas ele deu o passe, para aquele, né? Ele entrou e deu um passe milimétrico pro campo. Depois daquele pênalti, na disputa de pênalti, ele falou, não, eu vou bater, e foi lá e fez o gol, né? Só que as pessoas gostam de... O Zico é o seguinte, cara, o Zico era um jogador macho, como a gente chamava, a reportada falava. Deixa que o Galo vai lá e aí resolve. A gente falava, deixa o Galinho resolver, entendeu? E ele resolvia mesmo. Mas o Meu pai fez 7 cirurgias no joelho. 7. Entre os 2 joelhos. E sofria, hein, cara? Você precisa ver ele ter... Porque antigamente não era igual agora, né? Porque o cara fica numa sala fechada e tal. Ele ficava meio que aberto a fisioterapia, né? A gente via no tratamento, ficava assim do lado. Vendo o tratamento, o sofrimento do cara tratando para poder jogar. E isso é uma história maravilhosa, porque você veja que o cara queria jogar de qualquer jeito. Ele queria jogar de qualquer jeito, entendeu? Eu sou um privilegiado, sabe? Também porque eu tive... nas maiores decisões de campeonato brasileiro, em Copa do Mundo, na Itália, no Japão. Tem um pai que jogou em apenas 3 times, e nos 3 times ele é considerado o maior jogador da história daquele time. Em 3 cidades, que tudo bem que o Rio de Janeiro tem muito ícone aqui, mas assim, Udine e Kashima, ele é como se fosse quase que embaixador, dono da cidade. Eu já estou palhaçada. Agora, você imagina o seguinte, o Júnior e Breno, ele jogava na Udinese, ele foi vice-artilheiro do campeonato italiano. Um gol, sabe quem foi o artilheiro? Michel Platini. Não, mas o meu pai jogou 5 jogos a menos. 5 jogos a menos. Você veja o que era o Zico jogando bola, cara. Nós falamos na entrevista com ele, eu citei esse negócio, que ele jogava num time pequeno. Tinha os times grandes italianos, tinham cada puta time, entendeu? E ele levantou aquela cidade, levou aquela cidade nas costas. É isso ou não é, Júnior? Breno, coitado do Breno, vai acabar essa resenha aqui, mas eu vou dizer uma coisa. O Maradona, eu pude trazer para o Jogo das Estrelas, ir na minha casa, levei ele na sala de troféu do meu pai, e ele chorou quando ele entrou na sala de troféu. Ele me abraçou e disse assim, olhando no meu olho, ele falou assim, Júnior, essa é uma história boa. Ele falou assim, um pai nunca se esqueça do que um pai faz pelo filho. Isso aqui sabe, leve isso pro resto da sua vida. Olhando para mim, chorando, eu falando para mim, Maradona. O Platini foi jantar na minha casa uma vez, quando a gente veio pro Brasil, ele foi jantar na minha casa, com meus pais e tudo. E agora, recentemente, o Paulo Rossi veio no Rio
E tem aí no programa, no canal, no Rap 77, eu fiz um programa. Eu, meu pai e o Paulo Rossi. Porra. Uma hora de programa. Porra. Eu não preciso dizer mais nada, né? Você vai passar o endereço pro pessoal todo para poder acessar, mas eu vou, antes de você passar esse endereço, eu vou contar uma pequena história, porque os grandes ídolos, como seu pai, grandes, eles param como seu pai parou. Seu pai para, no Japão para, a rua para por causa do Zico, né? Como em Nápoles para por causa do Careca, do Maradona. E eu estava na Copa de 90, eu fui entrevistar o Pelé no hotel, e o Samir Abdullah, que falou que era o presidente do Santos, falou para mim, ele não vai falar que ele brigou com o Cabrini. Eu estava no SBT, ele brigou com o Cabrini, disse que ele não vai falar para o SBT. Falei, tá bom. Aí abriu a porta do elevador, onde eu estava conversando com o Samir, e o Negão desceu, saiu do elevador, e ele é um cara igual seu pai, vem, abraça e beija. Oi, como é que tá, Ceará? Tudo bem? Tá bem? Eu falei, tô bem, eu vim aqui te entrevistar. Não vou falar, pô, SBT eu não vou falar com esse microfone aí, eu não vou falar, pé. Vamos tomar um café lá com o Galvão. Tava o Galvão Bueno, a esposa dele que morreu, e ficamos sentados tomando café. Aí o Pelé chegou e falou assim pra mim, o negócio é o seguinte, eu tô com o pessoal aí, mas eu tô afim de um outro pessoal que tá ali atrás, então tu vai quebrar o meu galho. Tu vai tomar um esporro muito grande da minha garota, da minha mulher a namorada que eu trouxe, mas tu vai segurar essa comigo, porque ela quer ir pra Fireza, eu vou mandar ela sozinha, que eu vou ficar com outra pessoa aqui atrás, tá vendo ali? Eu falei, tô. Aí o Pelé chegou, ele chegou a namorada, ele falou, ó, meu bem, eu não vou poder ir com você pra Fireza, porque o Ceará eu tenho que ir no SBT com ele, é longe daqui pra caramba, mas eu não posso, é meu amigo, eu não posso negar pra ele. Pelé, vai, fala. Vamos tomar um café ali em frente. Essa é a história, pô. Até aí ela tá boa, vai ficar melhor. Aí atravessamos Via Vêneto, cara. Porra, Via Vêneto é o que tem mesmo, porra. Ele, com aquela cara de morto que ele tem, atravessamos a rua e, porra, nego já olhando. Começou a dar um murundum violento na rua, porque por isso que eu falei, esses caras, eles são uns monstros. O Zico. Aí e tivemos que entrar dentro de um café. E o cara trancou a porta do café, que virou um murundum na rua. Veio polícia, um inferno, em frente ao hotel, cara. Imagina o que é isso. Aí eu e o meu cinegrafista, a gente andando de um lado para o outro dentro do café, eu nervoso pra caramba. Falei, pô, o que vai acontecer aqui? E o Pelé sentado na cadeira. Né? O cara trouxe um café para ele e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, ô Ceará, falei, o que é rei? A gente chamava de rei, né? O que é rei? Ele falou assim, sabe o que é? Tu tá nervoso de bobeira, meu irmão. É o seguinte, pessoal aqui não tá nem aí com você, tu pode ir embora, o negócio é comigo aqui. Tu tá nervoso porque tu pode ir embora, o negócio aqui é comigo. O Negão não é fácil não, meu pai fez um evento no centro de futebol, homenageando todos os jogadores que ganharam Copa do Mundo, né, que jogaram Copa do Mundo, foram mais de 200, 300 jogadores lá. E quando o Pelé chegou, cara, parou a rua inteira, parou o bairro inteiro, tinha helicóptero, tinha tudo para poder ver o Pelé. Eu já vi o Galo deu uma força, cara. E aí todo mundo brincava no negócio de rivalidade, quando meu pai chegou, não sei o que, cara, o Pelé deu uma entrevista quando ele parou, agora recentemente, e ele perguntaram para ele se alguém se aproximou dele, ele falou, o único cara, número 10, que se aproximou do que chegou perto do que eu cheguei foi o Zico. Eu já vi seu pai parar no aeroporto com 5 mil pessoas 2 horas da manhã. Aí, tá vendo? Tinha que fazer um outro programa para falar de história. Cara, a minha última, eu tava num restaurante na churrascaria, no Portão, na época, eu e minha mãe, meu pai, e uma mesa grande, e tava saindo uma família, o cara virou, olhou pra já, e veio a mulher, falou assim, não, meu filho tá ali, o sonho dele é conhecer você, não sei o que, aí o garoto tava saindo, cara, daqui a pouco chamaram, o garoto devia ter, 30 e poucos, não sei, o garoto veio na mesa, tremendo, quando ele viu meu pai, minha mãe tava assim do lado, eu tava do outro lado, quando o cara apertou a mão do meu pai, o olho dele virou, e ele caiu na mesa em cima de mim, da minha mãe. Puta, cara, você tá rindo, mas na hora
você vê a cena do olho dele caindo, e se o cara morre na minha mesa, meu pai estava apavorado, cara. O cara caiu assim no meio do porcão, no meio da mesa, no colo da minha mãe. E o cara para acordar foi um desespero. Porra, olha, já passei por cada uma que você não tem noção. A gente faz um outro, Breno. Faz um outro. Não, história é o que não falta, né? Aliás, a gente já vai se convidar, eu e o Ceará, para a gente ir no seu evento no final do ano, no Jogo das Estrelas. A gente nunca foi e vai ter o prazer de ir. Já estamos nos convidando, hein, Ceará? Já está convidado. Já estão convidados, os dois. Por favor, é uma honra para mim. Obrigado. E Sérgio, vou te falar uma coisa legal do teu pai que você não sabe. O Galo, famoso, começando a ficar famoso, dava entrevista. Famoso pra caramba, dava entrevista. Gênio que ele foi, dava entrevista do mesmo jeito. Isto é uma marca de um cara diferente no planeta Terra, meu irmão. Porque tem cara mascarado pra caralho e que não joga um cazzo de niente. E o Galo dava entrevista. Pô, o Galo falou com a gente esses dias, você não tem ideia. Pô, você disse que eu não sei. Parecia que... Não, mas você falou assim, você não sabe disso, cara? Se eu for te contar quantas vezes a gente estava em eventos em bairros, às vezes complicados do Rio de Janeiro, que a gente tem que ir embora e tal. Ele abriu o vidro e dizia, peraí que eu vou começar a dar autógrafo. Minha mãe do lado, eu e meus irmãos atrás, e ele não parava e começa a aglomerar, daqui a pouco tem 2.000 pessoas ao redor do carro. E minha mãe, vamos embora, pelo amor de Deus. E ele olhava para minha mãe e falava assim, você já imaginou se você fosse um deles e tivesse saído, sei lá, de 1 hora, 2 horas para vir até aqui para me ver e eu negasse autógrafo para eles? Você então, sabe que uma vez eu entrevistei o Armando Marques no Paraguai, num evento da Conmebol, que na época não era Conmebol, era Sul-Americana. E eu falei para ele, eu queria que você me falasse, Armando, você apitou o jogo de tudo que é cara famoso e tal, do Pelé. E esses caras, o que eles são para você? Como é que é estar dentro do campo com os caras desses aí? O Armando falou a seguinte definição, ele falou, gente como esses grandes jogadores, Ceará, eles são gotas de Deus. Deus, quando chora, tem algumas gotas. São esses caras. O Zico, para mim, é uma gota de Deus, cara. É um cara totalmente diferenciado. Legal, vou usar essa daí, hein? Vou usar essa aí em alguma hora. E é verdade, porque o Armando falou e tá gravado. Tá ótimo. Pô, eu tava na Band, né? Maravilhoso. Vai dar o endereço para o pessoal, porque aí a gente põe na tela. YouTube, lá é youtube.com/c/rap, você tem que botar lá, mas assim, o mais importante aí no YouTube, você vai lá e bota RAP77, né? RAP separado 77, RAP77, e lá tem lá onde está lá vídeos, né? Você aparece, tem alguns que estão ali na frente, mas você colocando vídeos, tem lá o acervo inteiro, então deve ter já mais de 70, 80 vídeos já, e são 2 anos aí de trabalho. A maioria esmagadora do meu estúdio, né, na Barra, aqui no Rio, só que eu fiz mais de 20 entrevistas fora do Brasil, nos Estados Unidos, fiz algumas fora do meu estúdio também aqui, né, e agora a gente tem que ver quando que vai voltar a fazer nesse formato, né, a gente tem que se reinventar, assim como vocês estão fazendo aqui agora, e a gente vai ter que se reinventar e tentar esperar passar esse problema todo que está acontecendo, né, que é muito complicado e está todo mundo tendo que se virar aí. Agora o meu programa a gente vai começar a fazer também nesse formato, né, até que as coisas melhorem, e a gente não sabe quando, né, infelizmente, mas assim, orar para que apareça aí um tratamento eficaz, né, um remédio, uma vacina. Daqui 1 ano e meio tem vacina. Ô Júnior, o Breno vai encerrar o programa. Eu queria te agradecer, viu, muito pela oportunidade que você deu para a gente conversar sobre a sua vida. Você sabe muito bem, a gente falou aqui isso claramente, que os filhos dos grandes ídolos acabam, todo mundo quer saber o que é, o que o cara pensa, né? Por isso que a gente trouxe aqui, né? Porque as pessoas querem saber quem é, o que o cara pensa, o que o cara fala do pai, o que o cara fala do mundo, e você foi absolutamente claro e generoso com a gente. Muito obrigado. E dá um beijo na Sandra,
sua mão. Tá ótimo, obrigado. Eu que agradeço o carinho de vocês. Você sabe que assim, é lógico que pai e filho, a gente tem, eu e meus irmãos temos uma criação maravilhosa. Não é sempre que a gente concorda, não significa que eu e meu pai pensamos igual em tudo, mas assim, eu acho que o mais importante é o caráter, né? Eu acho que é tudo que ele passou pra gente, os valores familiares, os valores em relação a tudo, a trabalho, a comportamento, né? Na sua vida, não só na vida no trabalho, mas também na vida, sabe, no tratamento com as pessoas, na forma como você se comporta também quando você está em alta e quando você também está lá no fundo do poço. Então, você tem que saber lidar com as pessoas da melhor forma, e ele sempre nos ensinou isso, e isso eu acho que é o maior presente que, né, eu sou um privilegiado, eu me considero assim, né? Quando você me fez a primeira pergunta, como é ser filho do Zico, eu acho que não tem resposta melhor. É um orgulho muito grande, e não só de ser filho dele, mas também de aprender tudo que eu aprendi e conservar esses valores todos. E para quem não conhecia, né, Júnior, ficou mais claro ainda que você não é só o filho do Zico, porque você tem um trabalho muito legal, né, não só na organização, você que criou todo esse jogo das estrelas, quando você fica postando no final do ano quais são os jogadores que vão participar, muita gente interagindo. Vira uma comoção também o seu lá, trabalho, né? Vira uma comoção. E o seu trabalho no canal Rap 77, que é muito legal, muito bacana. Eu queria te agradecer a sua atenção com a gente, e espero que muito em breve a gente possa estar batendo um novo papo, contando novas histórias aqui no Pod Esportes, que também está em todas as plataformas, não só no YouTube, também nas outras plataformas de podcast. E no final do ano a gente vai estar aí no Rio de Janeiro junto. Se Deus quiser. O mais importante de tudo, de falar, é que o Jogo das Estrelas ele é um jogo beneficente, né? Então a gente, nesses anos todos, a gente ajudou muita gente. A gente ajuda, às vezes, 10, 20, 30 instituições, dependendo do ano, né, da renda que a gente consiga. E esse é um momento que o mundo precisa de ajuda, né? Todo mundo precisa de ajuda, e a gente faz questão sempre de ajudar. E esse ano a gente, com a renda do jogo, ajudamos aí mais de 10 instituições de caridade aqui no Rio de Janeiro. Já ajudei em São Paulo quando a gente fez o evento aí, então essa é uma característica, né, uma coisa importantíssima do jogo, e que é preocupante, né? A gente não sabe ainda se em dezembro a gente vai poder ter um evento com um público tão alto, mas se Deus quiser, nossa, tomara que isso se resolva e que a gente consiga aí voltar a uma vida normal. Mas obrigado pelo carinho, obrigado pelo esse programa maravilhoso, foi ótimo. A gente faz uma outra depois de mais 1h30, não tem problema não, mais história. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. Cara, meu telefone entrou em pânico, você não acredita. Ele apagou total, tá apagado lá e não acende mais. O quê? Eu acho que o problema era o meu telefone. Ele apagou de um jeito, entrou lá um... vou te mostrar. Deixa eu falar essa porra. Entrou isso aqui, cara, ó. Fast boot apagou e não abre mais. Você não mexe em nada, ó. Nada. Não apaga, não fica nada. Sei, cara. Fast boot. Foda-se, fazer o quê? Então vamos lá. Eu perguntei, antes de acabar, eu perguntei para ele que instrumento ele tocava. Até agora eu não entendi o que você tocava. Eu tocava bateria. Batera mesmo. Batera. Mas eu aí desistiu. Mas eu fui mostrar a música para ela tocando violão, né? Mostrei no violão para ela. Uhum. Aí viu o Garrincha, falou, agora você é repórter de... O Garrincha, a história do Garrincha é que ele entrou, a gente ficou assim apaixonado de ver ele ali perto, tá? Eu mais, né? Porque eu era boleiraço. E aí decidi mudar, voltei para Campinas, comecei a fazer faculdade. No terceiro ano da faculdade eu trabalhava na Rádio Cultura, que hoje é CBN, e no quarto ano eu já trabalhava na Globo em São Paulo. É foda, né? Paixão é uma coisa, a gente nunca sabe. Tava na profissão errada, cara, certeza. Música é o caralho. Pô, eu sou viciado em música, cara, impressionante. Eu também sou, até hoje. Cara, essa semana aqui, coincidentemente, os caras da banda que eu tocava aqui em Campinas, eles me mandaram tudo velho pra caralho, 70 anos. Aí me mandaram uma coisa recuperada da época, eu cantando.
Nossa, Cara, e aí? eu fiquei traumatizado. Mas era o que? Rock? Era MPB? O que era aquilo? A gente tocava em baile, né? Mas gravamos música, a gente tocava no Chacrinho, caralho, era Pô, que legal. Rosinha. Bom, vamos lá? Bora. Manda bala aí. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.